Boa noite, a paz do Senhor para os amados irmãos, a paz do Senhor para os amados amigos, que Deus esteja guardando, livrando do mal a todos e que possamos, em nome de Jesus Cristo, confiar nesse Deus que vela pela sua palavra para se cumprir na minha vida e na tua vida. Amém? Glórias a Deus mais uma vez com essa oportunidade, hoje um pouquinho mais tarde, mas ainda assim glorificando, exaltando o nome do Senhor Deus de Israel. Amém? Então, quero nesta noite estar orando, clamando a Deus e continuo clamando e pedindo a ajuda dos irmãos em oração aí, para com o nosso amado irmão Marco Antônio, né, que se encontra na UTI aqui em Jacarepaguá. Ele está internado, já vai fazer uma semana e quero pedir a sua ajuda em oração para nós estarmos orando por ele. Amém? Glórias a Deus. Eu quero estar lendo um texto aqui, um texto que eu gosto muito, que está em Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 31. É um texto abençoadíssimo. Amém? Mas antes vamos estar orando, vamos estar clamando ao Senhor nesta noite. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade que temos, ó Deus, de estarmos reunidos no teu santo nome nesta noite, Pai. Que teu Espírito Santo, ó Pai, esteja, Senhor Deus, nos moldando, ó Pai, moldando o nosso caráter, transformando, ó Pai, que possamos ser uma bênção nas tuas mãos, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, todo levante, ó Pai, que não, Senhor Deus, vem de ti, Pai, esteja caindo por terra, Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, clamamos, ó Pai, que toda enfermidade, ó Pai, tudo que não procede, ó Pai, do sagrado, ó Pai, esteja, Senhor Deus, sendo dizimado em nome de Jesus Cristo. Venha, Senhor Deus, com teu poder, venha com a tua unção, com teu poder renovador, restaurador, ó Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, com teu milagre, ó Pai, sobre a vida, Senhor Deus, dos enfermos, ó Pai, nesta noite, Senhor Deus, aqueles, Senhor Deus, que têm orado comigo, ó Pai, que o teu milagre, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, venha, Senhor Deus, acontecer na vida dele, na vida dela, Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, opera, Senhor Deus, o teu querer, opera o teu efetuar, Pai, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que o teu milagre, Pai, seja, Senhor Deus, verdadeiramente uma bênção, Senhor, nas nossas vidas, que sejamos alvo, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, dos teus milagres, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós clamamos, ó Pai, que a tua visitação esteja chegando, Senhor Deus, na casa do teu servo, na casa da tua serva, aquele que tem clamado, ó Pai, por saúde, aquele que tem clamado, ó Pai, por suprimento, ó Pai, de suas necessidades, ó Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, com teu socorro, venha com a tua fortaleza, Pai, nesta noite, para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém. Glórias a Deus. Vamos estar, então, lendo aqui uma palavra, está em Romanos, conforme eu disse aí, Romanos, capítulo 8, versículo 31, diz que é o cântico de vitória, Deus é por nós, amém? Assim diz a epígrafe do texto. Então, leiamos. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, ou antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem nos condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte, e todo o dia fomos repultados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus
que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então, que Deus esteja verdadeiramente falando o teu coração. Por causa de quê? Porque nada pode nos separar de Cristo, a não ser nós mesmos, né? Que desistimos da caminhada, desistimos de estar obedecendo, fazendo, Senhor Deus, aleluia, fazendo a sua vontade. Então, enquanto nós estivermos fazendo a vontade de Deus, enquanto nós estivermos olhando para o autor e consumador da nossa fé, verdadeiramente nós estamos ou estaremos trilhando os seus caminhos. Então precisamos, em nome de Jesus Cristo, manter a nossa fé nele, porque nada poderá nos separar do amor de Cristo. Ele diz que por amor de Cristo nós fomos entregues à morte todos os dias, mas todos os dias nós somos mais que vencedores por Cristo Jesus, porque Ele nos amou primeiro. Então precisamos, amados irmãos, dar valor a esse grande amor, dar valor a esse grande sacrifício que foi feito ali na cruz do Calvário para verdadeiramente nos libertar de todo o pecado. Então, amados irmãos, é momento de nós estarmos refletindo em tudo que o Senhor tem feito por nós. A gente sabe que desde o princípio, a Bíblia diz que antes não havia terra, não havia céu, e o Espírito do Senhor ele pairava sobre a face das águas. E a gente sabe que, conforme está escrito aqui em João capítulo 1, o que está escrito em João capítulo 1, eu quero ler para os amados irmãos, que no princípio era o verbo, né? E o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Mas eu vou ler aqui para ser uma coisa mais precisa, para os irmãos entender o que Deus está fazendo por nós. Amém? Glórias a Deus. Diz aqui em João capítulo 1, o evangelista. Ele diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, por que eu estou falando isso? Ele estava no princípio com Deus. Quem é? Jesus Cristo. Falando isso porque nós sabemos que há uma trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E nessa trindade, a gente vê que Jesus Cristo ele estava no princípio com Deus, e a face... o que pairava sobre a face das águas? O Espírito do Senhor, ele pairava sobre a face das águas. Então nós podemos entender que há três pessoas ali no princípio. E nesse princípio, eles já planejavam tudo o que está acontecendo conosco. E nós sabemos, amados irmãos, que a maior virtude da minha vida e da tua vida é servir ao Senhor. Então nós precisamos ser gratos ao Senhor por tudo que Ele nos fez, e precisamos nos entregar a Ele todos os dias. Eu gosto muito de falar sobre evangelismo. Por quê? Porque eu falo sobre evangelismo, e porque as minhas pregações é voltada como evangelismo, porque as minhas pregações ela é voltada para aguçar os teus pensamentos em relação à vida eterna. Por quê? Porque nós não estamos simplesmente vegetando sobre essa terra, nós não estamos simplesmente vivendo uma utopia. Nós não estamos. Então, quem vive dessa maneira está sendo desdeixado com a sua vida espiritual. Nós precisamos entender que o Espírito do Senhor, ele está no meio de nós. Ele vem e opera de uma forma abundante. O próprio Deus, ele disse que ele tem colocado a palavra dele na minha boca e no meu coração. Na tua boca e no teu coração. Eu vou te mostrar onde lemos em Romanos capítulo 8, a partir do verso 31. A Bíblia diz, amados irmãos, no capítulo 10 de Romanos, ele diz assim, eu adoro falar sobre
evangelismo, e falar sobre salvação, e falar sobre remissão. Então, a palavra do Senhor diz, no capítulo 10 de Romanos, no seu versículo 8, que diz assim: mas que diz? É uma pergunta. A palavra que está junto de ti está dizendo que a palavra, ela está comigo. A palavra, ela está contigo. Diz, mas que diz? A palavra que está junto de ti. Agora ele afirma que está na tua boca, que está no teu coração. O Senhor já colocou essa palavra junto de mim e junto de você, na tua boca e também no teu coração. E o apóstolo Paulo, ele vem dizendo assim: esta é a palavra que pregamos, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos. Se você crê que Jesus foi ressuscitado dos mortos, você será salvo. Visto com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego. Por que ele fala não há diferença entre judeu e grego? Ele está dizendo aqui, com essas palavras, que não há judeu, não há grego, não há gordo, não há magro, não há do olhinho puxado, não há negro, não tem diferenciação. Todos, está escrito aqui, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, não sei o que você tem passado na sua vida, eu não sei o que você está sofrendo, mas o Senhor, ele vem como bálsamo sobre as nossas vidas. E nós precisamos, amados irmãos, do Senhor para receber o nosso milagre. E quero te dizer, talvez a gente tenha passado por momentos difíceis assim. Que momentos, pastor Carlos? Momento de dores, né? Tem gente que tem problema do coração, problema de dor de ouvido, problema de cegueira, problema de enxaqueca, problema de dor de coluna, problema, tudo enquanto é tipo de problema. Talvez inúmeros problemas, mas a principal coisa que Deus quer fazer na minha vida e na tua vida é nos libertar do pecado. Quando o Senhor nos liberta do pecado, ainda que venhamos ter algum tipo de doença, algum trauma psicológico, o que for, nós temos a certeza da nossa salvação. E isso é importante para Deus, isso é importante para mim e para você. Nós temos que ter certeza que nós vamos morar no céu. Porque as Sagradas Escrituras é o livro mais confiável do mundo. E nós sabemos que todo cristão, ele tem fé. E esse cristão que tem fé nessa Sagrada Escritura, nessa palavra, ele vive segundo o que essa palavra diz. Essa palavra, a Bíblia, ela é regra de fé e prática para todo cristão. E nós precisamos entender que quando nós temos as Sagradas Escrituras, quando nós temos Jesus no nosso coração, nós sabemos que nós somos peregrinos nessa terra, nós estamos aqui de passagem. E tomando sobre nós essa consciência de que estamos aqui de passagem, nós precisamos estar rumando espiritualmente as nossas malas para a viagem. Porque nós sabemos que a qualquer momento vai passar o Senhor e vai nos levar. E quando o Senhor ele vir nos levar, nós precisamos estar prontos. Se nós não estivermos prontos, meus amados irmãos, que situação! Vai ser um chororô danado. Eu já
falando a respeito do rico e Lázaro. Está lá no capítulo de Lucas, capítulo 16, verso 19, Lucas, o evangelista Lucas. E ele diz que um certo homem vivia esplendidamente e se regalava todo dia das melhores especiarias. E se vestia de linho finíssimo. E ali jazia, estava na porta do rico, um mendigo chamado Lázaro, que desejava encher o seu estômago com as bolotas. Melhor dizendo, estou confundindo o texto de Lucas 15, 11. Ele desejava encher o seu estômago com as migalhas de pão que caía da mesa do rico. Essa é a verdadeira tradução. Então, nós precisamos entender que a Bíblia diz que ambos morreram. E um foi levado para o seio de Abraão e outro foi levado para o Hades. O seio de Abraão é o céu, é o paraíso, e o Hades é o inferno. Então, quando este foi levado para o inferno, ele olhava de onde ele estava e via Abraão no seio do pai, e via Lázaro no seio do pai Abraão. Então ele falou, ele gritou: Pai Abraão, eu estou aqui em tormentos e tenho visto Lázaro do teu lado. Pede ele que molhe o dedo na água e coloque nos meus lábios, porque aqui está muito calor, eu estou em tormento tremendo. Então faça esse favor. E Abraão falou assim: há um grande abismo entre nós e vós. De acordo com que os que quiserem passar daqui para acolá não podem, nem vocês passarem para cá. E ele ainda diz assim: Pai Abraão, eu tenho 5 irmãos, manda Lázaro lá que dizer aos meus irmãos que se arrependam para que eles não venham para lugar de tormento também onde eu estou. E aí ele diz assim, o pai Abraão: lá ele tem Moisés e os profetas. O que é Moisés e os profetas? Moisés é os 5 primeiros livros da Bíblia que é escrito por Moisés, chamado Pentateuco. E os profetas são os maiores e os profetas menores. O que isso quer dizer? Todo o Velho Testamento. Ele está dizendo que as Sagradas Escrituras, ela está viva, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de 2 gumes, é apta a discernir os pensamentos e sonda as intenções do coração, e divide juntas e medulas. Nós precisamos entender, amados irmãos, que Deus, Ele quer operar na nossa vida, mas nós temos que deixar Deus operar na nossa vida e não atrapalhar Deus fazer a sua obra na nossa vida. Nós não podemos ficar de qualquer maneira, porque ficando de qualquer maneira, quando o Senhor ele vier buscar a sua igreja, ou quando o Senhor chamar a nossa senha, se nós não estivermos preparados, nós iremos habitar o inferno. Mesmo em situações adversas, mesmo em situações difíceis, se você estiver buscando o Senhor, Ele sondará o teu coração. Porque nesse plano que nós vivemos, nesse plano físico, é difícil um homem chegar à perfeição. Mas se você estiver com o coração sincero, voltado para Deus, Deus, Ele revestirá você de um sobrenatural. Diz que Ele glorificará o teu corpo. Teu corpo vai ser glorificado. Mas tudo isso feito pelo Senhor Jesus Cristo. E como que é feito? Através do teu querer. Nós não podemos viver de engano com Deus. Nós sabemos das nossas fraquezas, nós sabemos dos nossos delitos, das situações que temos passado e temos lutado para chegar à perfeição, mas é uma luta constante, é uma luta muito grande. Mas se nós voltarmos a Deus, se nós colocarmos os nossos corações em Deus e buscar Ele com todas as nossas forças, de maneira nenhuma Ele vai nos abandonar.
De maneira nenhuma ele vai nos reprovar. É como se fosse aquele aluno que luta um ano inteiro, ele é bondoso, ele obedece os professores, ele é aquela pessoa simples, e chegar no final do ano, ele precisando de um ponto, o professor dá. Porque o professor conhece as dificuldades, as limitações dele, e ali ele fala assim, não, esse aluno ele é bom, esse aluno ele é esforçado. E aquele aluno que fica gritando em sala de aula, fica xingando os professores, fica falando um monte de besteira, aquela turminha que joga papel no fundo da sala, aquela turminha que tira a atenção de todos, então quando chegar no final do ano e precisar de um ponto para passar, o professor não dá, porque ele, como se diz, não deu a devida atenção o que estava sendo passada, a matéria que estava sendo ali colocada no quadro, ele não deu a devida atenção. E sim, ele atrapalhou. E ali ele é reprovado, porque não atentou para aquilo que os professores estavam falando. Assim também é Deus, e Deus fala assim, vós homens, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quem dirá eu, o Pai Celeste. Se o filho pedir ao pai pão, caso o pai vai dar uma pedra? Claro que não. Imagino eu. Se o filho pedir um peixe, o pai vai dar um escorpião? De maneira nenhuma. Então eu, o Pai Celeste, poderei dar dádivas ainda maiores do que os pais terrenos. Então nós precisamos entender que Deus nos ama, que Deus ele deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. No João 3,17 diz assim, mas Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu na glória do unigênito Filho de Deus. Então precisamos, amados irmãos, amar o Senhor, precisamos buscar o Senhor, porque o Senhor ele tem nos amado, o Senhor ele tem feito a diferença na nossa vida. Eu quero ler novamente o texto que nós trouxemos aqui, porque é um texto muito abençoador. E eu quero que Deus esteja abençoando a tua vida, transformando a tua vida nesta noite. Amém? Glórias a Deus. Está em Romanos capítulo 8, versículo 31, que diz assim, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou, por amor de todos nós, como também não nos dará com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte, todo o dia fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Cristo, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, amados irmãos, precisamos colocar o nosso coração em Deus. Coloca o teu coração em Deus, esteja buscando, esteja se fortalecendo em Deus, porque Ele quer fazer diferença na tua vida. Amém? Glórias a Deus. Vou orar por você nesta noite, mais esta vez. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, nós te suplicamos, o Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha como socorro, ó Pai, na vida, Senhor Deus, dessa pessoa que ora comigo, na vida dessa pessoa que tem clamado, Senhor Deus de Israel. Aleluia, Senhor Deus, para que o Senhor venha suprir todas as necessidades na vida dele.
Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, o Senhor venha como consolo, ó Pai, que essa pessoa, Senhor Deus, seja alvo, Senhor Deus, do teu fluir, Pai, alvo dos teus milagres, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, opera, Senhor Deus, o que o teu querer, o teu efetuar, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, faça, Senhor Deus, resplandecer a tua glória sobre a vida dessas pessoas, ó Pai, que têm orado comigo. Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, faça, Senhor Deus, com que cada um, ó Pai, possa receber de Ti, Senhor Deus, nesta noite, ó Pai. Assim, Deus, nós te imploramos, ó Pai, pela Tua infinita bondade, Senhor Deus, na vida, Senhor Deus, dos Teus filhos, ó Pai. Opera, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, derramando, ó Pai, do Teu bálsamo, ó Pai, sobre essas pessoas, ó Pai, que se encontram enfermas, ó Deus. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, venha trazer a cura, Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que Teu sobrenatural esteja agindo, Senhor, na vida dessa pessoa, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós te suplicamos, ó Pai. Venha, Senhor Deus, com poder e grande glória, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém. Glórias a Deus. Eu quero estar dando a bênção apostólica para a tua vida. Amém. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém. Deus te abençoe, tá? Tenha uma boa noite e que o sobrenatural de Deus esteja lhe assistindo durante toda essa noite, que você possa ter um sono tranquilo em nome de Jesus. Amém? Até a próxima oportunidade que Deus nos conceder. Amém? Fique na paz.